Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Estamos ao vivo com o Evangelho no Lar em transmissão simultânea no YouTube, no Facebook e no portal Luz Espírita, www.luzespirita.org.br. No YouTube vocês nos encontram no canal Portal Luz Espírita /Live. Eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior e juntos nós vamos apresentar o Evangelho no Lar, que será transmitido através dos links que eu falei, sempre nas quintas-feiras, no horário das 20 horas. Bom, gente, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e a aquisição do equilíbrio espiritual. Peço que tenham juntos aos computadores uma garrafa ou uma vasilha de água, para que a mesma possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos então, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações. Vamos entrar aos poucos em sintonia com a espiritualidade. Boa noite, pessoal. Vamos elevar então nossos pensamentos. Vamos esquecer agora todo e qualquer tipo de problema, qualquer confusão familiar que esteja acontecendo, qualquer problema no trabalho, fatores econômicos, financeiros. Vamos tirar tudo isso da nossa mente. Tá? Vamos limpar a nossa mente para que a gente possa entrar em contato com o plano superior. Para isso, devemos aproveitar esse momento, mesmo que estejamos sozinhos na frente de um computador. Nunca estamos sós, Todos nós somos sabedores disso. Mas mesmo que fisicamente estejamos sozinhos na frente do computador, vai ter esse momento de ligação com Deus. Então vamos esquecer tudo. A partir de agora nós não temos problemas. Feito isso, para que haja o contato, vamos acalmando o nosso coração e vamos agora dar o melhor de nós nesses minutos, nesses instantes. Deus Pai, de amor e bondade, que ilumina os meus passos desde o nascimento, irradiai sobre nós a força que nós necessitamos. Irradiai sobre nós a inteligência da qual precisamos, a cura da qual somos necessitários, a paz que tanto almejamos, para que possamos fazer da nossa vida um templo de bondade e de amor. Senhor, humildemente pedimos para que os nossos lares sejam harmonizados, que qualquer discórdia que haja no ambiente seja removida, que os meus pensamentos agora se tornem pensamentos de perdão, de harmonia, de gratidão. Gratidão por estarmos mais uma vez reunidos aqui, rezando em Teu nome, pedindo aquela força que tanto necessitamos. Sabedores que somos do que essa vida é uma escola, na qual essas dificuldades que nós enfrentamos é a realidade que nos é necessário para que possamos evoluir.
Então vamos agradecer aos nossos defeitos físicos, aos nossos problemas, às nossas contas, aos nossos inimigos. Vamos agradecer a tudo aquilo que nos testa e nos faz melhorar, que nos faz ficar mais forte, preparando-nos para a vida futura, aonde retornaremos verdadeiramente ao lar e aonde haverá sempre paz, harmonia, espíritos amigos, acolhedores, e aonde veremos tudo o que nós fizemos nesse grande aprendizado. Então vamos agora pedir apenas forças para Deus, para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor maneira possível. E que nesse instante podemos fazer um evangelho em paz e em harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar então continuidade lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, abrindo o capítulo 11, item 14. Fala: caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. Item 14. A verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina deve existir uma completa fraternidade. Receba os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm, e por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que ao mundo não as considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste em apenas dar uma esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina, ensinada por Jesus, consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Estão próximos tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na terra. A lei do Cristo é que regerá os homens, através do equilíbrio e da esperança, conduzindo as almas à morada mais felizes. Amem-se como os filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais. Por isso, não desprezem ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que se deve falar.
O que Jesus, que é o nosso modelo, diria se visse um infeliz desse ao seu lado? Além de lamentar a sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas ao menos podem orar por ele, dando assistência a seu espírito durante o período que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-no a sair da situação ruim em que se encontra e orem por ele. Vou passar para o Júnior para ele fazer um comentário. Vamos fazer algumas reflexões importantes, né, sobre esse texto, digno de palestras, né? Ainda mais na atual situação que o nosso país se encontra, vendo que muitas coisas erradas são tidas como certas. Vamos refletir então sobre o que nós podemos fazer para ver se estamos seguindo o caminho certo. O arrependimento. Diz o texto que devemos nos arrepender das nossas faltas. Esse arrependimento que alguns de nós sentem por algumas faltas que cometeram, até todo mundo é passível de cometer faltas, e na verdade todos nós cometemos faltas diariamente, né? Se analisarmos bem, não com os nossos olhos, né? Mas se analisarmos bem ao pé da verdade, né? Nós cometemos muitas faltas diariamente. Mas o arrependimento, quando a gente sente esse arrependimento, a gente quer ser perdoado. Por que não darmos chances para que os outros possam se arrepender de ter cometido alguma falta para conosco? Porque talvez a gente até caísse na vaidade de querer que essa pessoa se arrependesse diretamente por nós. Isso só aumentaria o nosso orgulho. Olha, fulano fez isso comigo, mas ele veio me pedir perdão, agora está tudo certo. Mas se ele não viesse, se a vergonha dele for tamanha que ele pede perdão, ele se arrepende, mas por orações, é muito mais válido, gente, porque muitas vezes nós também fazemos isso. Muitos que estão escutando também fazem isso. Não tem coragem de chegar perto e falar, né? Não tem possibilidade às vezes. Então vá lá e pede para que algum mensageiro leve o perdão, para que haja uma comunicação à noite para ver o perdão. Pede para que Deus perdoe e para que o outro entenda. São tantas coisas que rolam em torno do arrependimento. Vamos deixar essa palavra valiosa em nossas mentes. O mesmo direito ao arrependimento, que é a única forma que nós temos de dar um passo à frente, de acordo com os espíritos, né? Você comete erros. E um jeito de sair dessa situação, para não ficar preso em torno daquele erro, se lamentando, vivendo aquele erro, ruminando aquele erro, é se arrependendo. Aí você vai dar um passo à frente. Então vamos considerar isso como um ponto importante. E um outro ponto importante lido ali foi a carga esquecida. Muitas vezes a gente julga os outros pelo que estamos vendo, mas não fazemos ideia do que nós já fizemos em vidas anteriores.
Já pensou se nós soubéssemos o que nós fizemos e quem nós fomos? A vergonha que nós teríamos de viver, de olhar para as pessoas, se nós fôssemos criaturas cruéis. Boas coisas nós não somos, estamos aqui, né? Estamos aprendendo a evoluir. Então vamos levar isso em consideração antes de julgarmos o nosso próximo. Vamos pensar que nós também temos um histórico, que ele foi esquecido de nós para que nós pudéssemos ter experiências novas e pudéssemos utilizar as ferramentas que nos são oferecidas nessa encarnação. Então vamos também levar isso em consideração. Nós temos uma carga esquecida. Isso vai bater de frente com o julgamento, com os critérios que nós julgamos os outros. Pois se nós somos tão certinhos a ponto de se acharmos melhores do que os outros, a ponto de julgá-los, estejamos preparados. Porque o mesmo critério, daí para cima, nós vamos ser julgados também. Então tu era o certo, né? Então vamos avaliar a tua experiência. E ela vai dizer para onde você vai, para qual morada você vai. Então vamos pensar muito antes de julgar o nosso semelhante. Vamos entender que nós temos uma carga esquecida, que nós temos o processo de arrependimento e vamos usar uma virtude citada no texto, a indulgência. Vamos olhar para os outros com compaixão, com piedade, com bondade. Não tem como a gente poder avançar se nós não tivermos bondade no coração. Se nós não tivermos um pouco de meiguice, um pouco de carinho, um pouco de tolerância. Muitas pessoas estão nas posições que estão designadas para isso porque elas têm a sua missão da qual nós não sabemos. Nós não sabemos nem a nossa. A gente não sabe nem o que nós temos que fazer. Nós temos intuições. Mas e o que seria o certo? E o que seria errado dentro dessa minha experiência? Quanto mais eu vou avaliar a experiência do outro, eu não sou digno disso e eu vou ser chamado por isso. Os critérios de julgamentos vão colocar em nós verdadeiros laços, nos prendendo a sentimentos que vão nos levar como se fosse um peso ao fundo de zonas umbrálicas para poder entender, a respeitar a vida do próximo. Que cada um sabe o que tem que levar adiante. Só um pouquinho. Eu estava falando aqui pro Júnior agora que eu me lembrei que a gente tem um grande exemplo do que aconteceu aqui perto de casa. Isso deve ter sido em janeiro, acho. Eu não me lembro exatamente. Acho que foi em janeiro, né, Júnior? Eu estava de férias. Eu e o Júnior nós dois estávamos de férias, coincidiu as férias. E a gente estava arrumando aqui a casa. Então a gente foi pra frente da casa, a gente estava cortando a grama. E nisso passou uma carroça. Sabe essas carroças dessas pessoas que levam aquele monte de coisa? Papeleiro, perdão. E tinha uma carroça, só que era muita coisa na carroça. E era uma mulher que estava levando, sabe? Uma senhora, não era muito senhora, mas era uma senhora, sei lá, uns 50 anos, 40, sei lá. Que estava carregando bem magrinha, né? Carregando essa carroça. E bem humilde a pessoa, né? Claro. E daí a carroça quebrou e caiu tudo pro lado, assim, mas era muita coisa. O cavalo, não sei nem como é que ele estava conseguindo levar aquilo. E perdão, a carroça era uma carroça, ela estava puxando, ela era bem magrinha e ela puxava aquela carroça. Quebrou a carroça e caiu pro lado. E o Júnior e meu filho, o nosso filho, né, foram ajudar essa pessoa. E eles tiraram tudo de cima da carroça para ajudar. E essa senhora disse assim: vocês conhecem tal pessoa, que eu não me lembro do nome, tá? Era um apelido de uma pessoa. E a gente não sabia quem era.
Ela disse, só um minutinho, vocês podem cuidar as minhas coisas aqui, que eu vou chamar essa pessoa. Aí a gente botou tudo aqui no pátio, né? E a gente ficou ali na frente esperando pra ninguém roubar essa carroça. Aí, porque tinha quebrado um eixo da roda. Daí, pouco tempo depois, veio ela com um senhor, bem senhor, daí, cabelinho branco. E veio com ela caminhando rápido. E ele se apresentou pra gente, tudo, agradeceu que a gente tinha ali cuidado, né, as coisas daquela senhora. E ele ajudou essa pessoa, arrumou ali, sondou, não sei o que ele fez, eu não entendo nada disso. Ele soldou o eixo, e arrumou. E daí a gente conseguiu alguns mantimentos para essa pessoa, né? E a gente ajudou com o que a gente podia, essa pessoa, esse senhor também ajudou com o que podia. E ficou depois de ir mais tarde na casa dela, porque inclusive ele conhecia ela, assim, sabia onde ela morava. E queria dar uma força lá para ela. Ela tinha vários filhos. Eu estava passando por necessidade. E tá, daí quando esse senhor ficou falando com a gente, ele disse, vocês não sabem quem eu sou, não sei o quê. E a gente não sabe mesmo, porque eu trabalho o dia inteiro. O Júnior também, a gente não tem assim muito contato, assim, sabe? Não temos tempo, assim, não conhecemos os vizinhos. Só quem é pegado nessa casa. Ele tem um problema na mão, esse senhor. Ele levou um tiro. Daí ele contou a história pra gente, que eu fiquei assim abismada, que a gente nem imagina, né? Ele é um ex-presidiário, ele ficou anos preso. Ele era um assaltante de banco, sabe essas pessoas que até explode banco, coisa assim. Ele fazia esse tipo de coisa com a ajuda de outras pessoas há muitos anos atrás. E numa dessas, que ele fazia várias vezes, e a mulher dele pedia, pelo amor de Deus, pare, ele tinha vários filhos, né? Ele contou pra gente que ele tinha vários filhos. E com essa senhora, né, com a esposa dele, e pedia para ele parar com essa vida, e ele não largava disso, não largava, ele vivia assaltando, assalto à mão armada, né, também. Daí até que um dia ele explodiu um banco e ele foi pego pela polícia e levou um tiro na mão, na cabeça e na mão. Só que na cabeça eu não entendi muito bem, né? Ele pediu assim para me tocar, assim, que tava ali a cicatriz. Eles não puderam tirar a bala, então ficou alojada ali, porque se tirassem ele poderia vir a óbito, então eles não foi retirada a bala. E na mão dele, certamente ele deve ter botado a mão, não sei na hora como foi, né? Eu sei que ele também levou um tiro na mão e na cabeça. Na mão ele ficou defeituoso, a mão dele, que era a mão que ele atirava. A coincidência que ele fala, né? E ele disse que passou horrores, falou inclusive o nome do presídio que ele tinha ficado, que eu também não sei qual é, mas um presídio assim famoso. E ele disse as coisas absurdas que aconteceram dentro do presídio, o que acontecia. E daí ele disse que foi lá que ele encontrou Jesus, que ele pediu muito, com muita força, que se ele conseguisse de alguma maneira sair dali, que o arrependimento dele era tamanho que ele iria agora ser uma pessoa diferente, que ele iria ajudar o próximo, que ele iria se tornar realmente uma pessoa diferente. Mas foi um arrependimento muito grande. Ele chegou a chorar na nossa frente, isso faz anos que aconteceu com ele. Foi uma coisa que me tocou muito, nos tocou muito, né? Até as crianças estavam com a gente, as crianças que eu digo, nossos dois filhos que não são criança mais, estavam com a gente junto, graças a Deus, né? Que nada é por acaso. Que eles também puderam ouvir a palavra daquele senhor. Ele é evangélico, né? Ele faz hoje em palestras nas igrejas e conta até o caso dele. E daí ele disse que a esposa dele vendeu o que podia e o que não podia e sempre ia visitar ele e conseguiu pagar um advogado. E esse advogado conseguiu retirar ele depois de muitos anos. Eu não me lembro quantos anos, lembro? Era 15, 10. Eu não sei quantos anos ele ficou preso, ele ficou muitos anos preso. E ele disse que a esposa dele foi tão boa para ele, que Deus foi tão bom para ele, que a esposa dele ficou esperando por ele todos esses anos. Criou os filhos sozinho e ficou esperando por ele. E que Deus foi tão bom, mas tão bom com ele, que ele ainda conseguiu tirar a mobilização da mão dele. Ele perdeu, então ele não iria mais realmente atirar com aquela mão. E ele agradece todos os dias por isso, porque ele não vai ter mais oportunidade de fazer o mal para ninguém. Claro que também dentro dele ele tem todo esse arrependimento. Ele hoje ajuda pessoas. Gente, ele é uma pessoa humilde, só vocês olhando para ele. Só que o coração dele tá de uma grandeza assim
que não tenho palavras para dizer. O quanto ele ajuda as pessoas, o que ele fez para essa senhora da carroça. E ele continua, como ele é evangélico, ele fica pregando assim nas igrejas. E ele hoje tem uma oficina mecânica, ele até tem uma casa assim boa, de 2 pisos, um sobrado. E ele mesmo construiu com as próprias mãos, mesmo tendo esse defeito na mão dele. E que ele agradece todos os dias por ter esse defeito. Ele se tornou uma pessoa, nossa, um ser humano maravilhoso. Ele conseguiu aqui, graças a Deus, na Terra mesmo, nessa encarnação, ele conseguiu se reerguer. E com toda a fé que ele tem, com todo o amor possível, ele conseguiu ser um homem digno. Então, a gente realmente tem mania, eu muito mais do que o Júnior, tenho mania de julgar as pessoas. E tô sempre me policiando para não fazer isso. Mas a gente tem mania disso, né? A gente tem esse preconceito, é uma coisa natural do ser humano. E que a gente pensa que não vai existir mais recuperação ali. Se tu olha essas pessoas, tu pensa, não, a pessoa fez isso, ela não vai conseguir se recuperar mais, ela não vai sair do fundo do poço. E ele foi um exemplo vivo disso. Eu nunca imaginei que na minha porta estaria um ex-presidiário e que falaria palavras tão boas e que que nos elevou, sabe? Ele levou minha família, as crianças, acabou todos nós chorando junto com ele, e que fez aquele dia pra gente, aquela tarde, ser tão diferente. E eu agradeci a Deus, nós agradecemos a Deus em oração, por ter nos dado essa oportunidade, por a gente ter conhecido uma pessoa dessas. Então, realmente é como o Júnior fala, é como o texto nos diz. A gente tem que aprender a ser diferente, a pensar de uma maneira diferente, ter uma cabeça aberta e ver que nada é impossível. E realmente aqui é uma escola. Nós estamos passando por ela, tem gente que vai reprovar e tem gente que vai passar por média. Eu vou passar então para o Júnior novamente. Bom, não vou falar mais nada, né? Eu acho que a Janete entrou com um exemplo perfeito para esse texto, né? Caridade para com os criminosos, ela entrou com um exemplo de arrependimento ali. Eu nem me lembrava, mas foi perfeito, só vocês vivenciando isso. Que bom que ela trouxe isso para nós. Vamos agora aproveitar, vamos fazer o pedido de fluidificação das nossas águas, para que seja colocado ali os remedinhos que nós necessitamos. Senhor, que nos seja possível vibrar na Tua frequência, para que as nossas preces ultrapassem as ondas pesadas da inferioridade. Que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nessas águas o remédio necessário para o nosso equilíbrio, o equilíbrio dos nossos corpos e de nossas almas. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E vamos agora pedir a Deus para que abençoe a nossa semana, que abençoe o nosso lar, os nossos familiares. Vamos olhar
para o próximo com bondade. Vamos tentar entender as suas razões, mesmo que nos pareçam descabidas. Vamos enveredar para o lado do bem. Vamos usar aquela virtude maravilhosa da indulgência, que vale muito mais do que esmola, né? Que pode salvar uma pessoa, escutá-la, entendê-la, perdoá-la. Isso tudo pode fazer diferença na vida do nosso próximo. E não podemos esquecer que estamos aqui por causa do nosso próximo. O único jeito de evoluirmos é trabalhando em pró, em comunhão com todos os irmãos que estão aqui, olhando para o outro como se fôssemos todos filhos do mesmo Pai. E nós somos todos filhos do mesmo Pai. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos em paz. Até a semana que vem, às quintas-feiras, 20 horas. Que assim seja, então, uma boa semana para todos. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br